Vamos abrir as Bíblias aqui em Efésios. Vamos ler aqui Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Pai, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós queremos colocar esse tempo com a Tua palavra, debaixo deste grande nome, dependendo totalmente da poderosa unção do Teu Espírito, sobre a voz que fala, sobre os ouvidos que ouvem, para que o Teu Espírito Santo possa encontrar aqui um lugar fértil para a Tua palavra, para que a Tua palavra tenha um curso livre para penetrar nos nossos corações e tratar com as nossas necessidades, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos estudar mais uma dessas ferramentas, dessas armas da armadura de Deus. Se lembrem, aqui está falando de toda a armadura de Deus. Então, temos que colocar isso como um princípio. Não é você tomar um item, uma peça, mas toda a armadura de Deus. E agora vamos estudar sobre essa grande armadura que é a fé. Quando Paulo diz embraçando, essa palavra embraçando, ela vem de um termo no original, significa levantar. Levantar o escudo da fé. O propósito do escudo era impedir que os dardos, que as flechas, que alguma arma pudesse atingir o corpo do soldado. Então ele funcionava como proteção. E vocês vão ver que, com exceção da espada, mas no contexto que ela está, também ela pode ser vista assim. Toda esta armadura, ela tem em vista proteção. As sandálias, o capacete, aqui você vê o escudo, a couraça, tudo, ou todos esses itens desta grande armadura espiritual, tem em vista nossa proteção. É curioso isso. E você pode perguntar, mas será que nós não temos nenhuma peça nessa armadura que visa o ataque? Até a espada, ela tem em vista a proteção, por causa do contexto que ela é colocada aqui. Por quê, irmãos? Nós não temos que atacar Satanás. Nós não temos, o que nós temos que manter é a posição da vitória de Cristo Jesus. Quem foi lá e venceu ele? Nós não temos que vencer Satanás, ele já está vencido. Nós temos que manter o testemunho da vitória de Cristo Jesus. Porque se você sair para lutar com Satanás, a sua derrota é certa. A minha derrota é certa. Por quê? Porque, irmãos, escute isso, nós não temos condições de vencê-lo. Só um o venceu, e esse que o venceu é a nossa vitória. Compreende isso? Por isso nós temos que estar revestidos do Senhor e da força do seu poder. Ah, mas o texto diz, irmão, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principalidade. Sim, nós estamos em luta. A palavra luta aqui é nossa guerra. Nós estamos em guerra. Mas a nossa posição nessa guerra é de manter o testemunho da vitória de Cristo Jesus. Veja, Apocalipse capítulo 5, lembra que João, ele tem aquela visão do livro selado por dentro, por fora. Não havia ninguém no céu, na terra, ninguém que fosse digno de abrir aquele livro e de desatar os seus selos. Aí João chorava muito. Aí alguém chega e diz para ele assim: João, não chores, não chores. Aí aquele anjo vai dizer para João não chorar, porque a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, aquele cordeiro que esteve morto, ele venceu. O que quer dizer, irmãos? Que diante de Deus só existe um vencedor, e esse vencedor é o seu Filho.
Satanás está derrotado. Então a derrota de Satanás e a certeza da derrota dele na nossa vida é se nós permanecermos na vitória de Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa guerra para manter o testemunho da vitória de Cristo. Então o nosso fracasso sempre é quando nós nos perdemos nessa vitória, é quando nós nos perdemos na nossa carnalidade. Talvez hoje a gente toque um pouco nisso. Agora vamos entender o que é a fé. Muito tem dito sobre a fé. Se você quer estudar o maior escrito, o mais profundo, o mais amplo escrito sobre a fé, está em Hebreus capítulo 11. Claro que nós não temos condições hoje de esgotar esse capítulo, mas esse capítulo, com absoluta certeza, é a mais gloriosa revelação daquilo que é a fé. E tem um versículo no capítulo 12, bem no início, que ele é como que a grande moldura desse capítulo 11. O texto que o nosso irmão Flávio citou aqui. Olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente vai precisar desse texto, porque ele é a moldura desse capítulo 11 de Hebreus. Vamos entender fé olhando apenas o versículo 1 de Hebreus 11. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza. Na minha versão está aqui: ora, a fé é a firme segurança da realidade. Porque essa palavra certeza, ela vem de um termo no original que fala justamente disso, de uma firme segurança da realidade. A fé é a certeza. A palavra aqui é upostasis. Irmãos, queria que vocês guardassem isso, mas com muito cuidado, com muito amor, com muito zelo. Vamos pegar esta palavra certeza aí na sua Bíblia. A fé é a certeza, ok? Hebreus 11, 1, é a certeza. Vamos pegar essa palavra certeza. Então vamos traduzir ela. Do texto original, a palavra certeza aqui é upostasis, ou póstasis, ok? Não é nem um bicho de sete cabeças a palavra, mas a gente precisa dela para entender algo glorioso sobre fé. Muitas vezes a gente acha que fé é você pular no vazio. Fé é você pular no vazio. Não é. Fé é uma substância, é uma realidade. Ok? Fé não é você dar um tiro no escuro. Essa palavra upostar, vamos estudar ela só na Epístola aos Hebreus, não precisamos ir longe. Então vamos buscar essa palavra aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: ele é o resplendor de sua glória, a fiel representação do seu ser real. Está vendo aqui? Seu ser real. Na minha versão está traduzido, mas no texto original é o mesmo vocábulo upostasis. Então, quem é esse aqui? Ele, do versículo 3, nós sabemos. Olha o versículo 1: havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo seu Filho. Aí o versículo 3, Ele é quem? Ele é o upóstasis. Ele, esse Senhor Jesus, Ele é o upóstasis. Aí ele diz assim: a fé é a upóstasis, ou a upostasis. Irmãos, nós precisamos ver isso com muito cuidado. Isso aqui não é uma coisa para a gente olhar de qualquer maneira. Veja, eu quero que você observe isso com muito zelo, porque quando você estuda essa palavra em Hebreus, você vai descobrir que a fé é uma pessoa. Escute isso: a fé é uma pessoa. A fé não é você crer sem nada. A fé é você tocar em algo real. Vamos para mais um texto em Hebreus, que vai nos ajudar a entender essa upostasis. A fé é uma upostasis. O Senhor Jesus é esta upostasis. Agora, veja lá, Hebreus capítulo 12. Olha o versículo 2, o texto que o nosso irmão leu. Olhando para Jesus, Hebreus 12, 2. O autor e consumador da nossa
fé. Então, ele é o autor, ele é o consumador. Quero que você observe essas duas palavras. Ele é o autor e é o consumador da fé. Quer dizer, a fé não é produto da nossa psicologia, da nossa psique, da nossa mente. A fé não é produto do acaso. Não é isso que a Bíblia diz. Olhe, Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É isto, esta expressãozinha, isto, na gramática, no texto original, significa que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é, nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras para que uma pessoa venha se gloriar, é dom de Deus. Então, irmãos, agora voltemos aqui para Hebreus 12:2. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Tem um detalhe que muitas vezes nós não percebemos, mas os escritores neotestamentários, eles tinham uma didática espiritual muito aguda, muito profunda, para se referir à pessoa do Senhor. Alguns escritores eram mais criteriosos para usar a pessoa, o nome do Senhor. Paulo era um deles. O escritor aos Hebreus, se você me perguntar quem escreveu Hebreus, eu não tenho a menor ideia, não sei. E se vocês me forçarem, eu vou dizer novamente, não sei. E se mandaram eu chutar, eu vou chutar, não sei. E vou dizer para vocês, não faz diferença. Eu sei quem inspirou o livro, essa epístola aos Hebreus. Aí todos nós sabemos. Isso é o mais importante. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então isso é o mais importante. Por que eu estou colocando isso? Porque pode ser que alguém pense que eu estou sugerindo que foi Paulo. Se foi Paulo, amém. Mas se não foi também, amém. Bom, o escritor aos Hebreus, ele usa essa didática. É a maneira de se referir ao nome do Senhor. Paulo, ele tinha também, como já lhes disse. E quando eles faziam referência a Jesus, e olha, irmãos, que esse nome já deu o que falar. Tem gente que diz, ensina que esse não é o nome do Senhor e vai por aí afora. Irmãos, se nós formos usar os termos originais para se referir ao nome de Deus, o nome de Deus no Antigo Testamento, ele é chamado por mais de 70 nomes. Esse não é o assunto. A expressão mais profunda em referência a Cristo, Paulo usou ela, é a expressão em Cristo, né? Em Jesus. Jesus é o nome que faz referência à sua pessoa humana. Então, quando eles usam este nome, Jesus, apenas Jesus, a grande ênfase está na sua obra e pessoa humana. A palavra Cristo, esta palavra, ela está restrita de maneira profunda à glória da obra do Senhor, porque este nome, ele visa este grande homem corporativo, cujo cabeça é o Senhor Jesus, que está no trono, e a igreja é o seu corpo que está na terra. É o que está em Efésios 4:24, o novo homem da nova criação. A palavra Senhor mostra a sua divindade, a sua glória. Então, se você observar, são detalhes: Senhor Jesus Cristo. Então, sua divindade, sua pessoa humana, sua obra, Senhor Jesus Cristo. E aqui você vê de maneira muito singular, ele diz, olhando firmemente para Jesus. Por que, irmãos? Olhando firmemente para Jesus, o que ele quer apontar para isso? Porque aqui está, de maneira singular, a pessoa do nosso Senhor, porque foi ele, como homem, como eu e você, ele foi naquela cruz, e ele se entregou ao Pai, ele se rendeu ao Pai, foi lá naquela cruz que ele elevou a fé em sua manifestação mais alta, quando ele entregou o seu espírito ao Pai e entrou na morte. Ali ele exaltou a fé, e aquela fé que foi exaltada na sua morte se tornou o dom de Deus para nós na salvação. Estão entendendo? Então por isso que ele é o autor. A fé tem origem nele.
E Ele é essa substância da fé, porque se você não tem Ele, se você não tem esta pessoa, você não tem fé, e só temos fé por causa dEle, porque a nossa fé é Ele, está nele, vem dEle, é para Ele, porque ela começa nele e ela termina nele, porque Ele é o autor e é o consumador da fé. Então, muito mais do que uma coisa religiosa, é o relacionamento com a pessoa. A fé nos chama a relacionar com Deus. A palavra fé e crer, no texto original grego, são sinônimos. E sabe o que significa crer? Unir a. Então, nossa fé requer de nós uma união com o Senhor Jesus. Uma pessoa que não está unida ao Senhor, ela pode ter fé psicológica, ela pode ter fé religiosa, mas ela nunca tem uma fé viva. É diferente, irmãos. Existe fé como conceito religioso, existe fé como conceito psicológico, mas existe a fé real. Essa fé é a união com essa pessoa. Por isso que é uma grande parte dessa armadura espiritual. Vamos compreender mais. Quando ele diz a fé é a certeza, olhe mais na frente aí, Hebreus 11 agora. Hebreus 11, a fé é a certeza. Depois ele vai usar uma outra palavra, a convicção. Está vendo a palavra convicção aí? Fala a verificação de algo que foi provado. A fé é você verificar algo que foi provado. Essa expressão convicção é a realidade viva de algo que foi provado. E ele foi, como disse lá em Atos, Pedro, Jesus, varão aprovado por Deus. Ele foi aprovado, porque ele foi provado. Ele foi provado na cruz, ele foi provado na morte, ele foi provado diante dos homens, e ele foi aprovado diante de Deus. Então, nossa fé está relacionada com esta pessoa, com a obra dela. Compreende, irmãos? Eu não sei se você já pensou na fé assim, mas é assim a fé na palavra de Deus. Porque nós podemos ser tentados a ver a fé num conceito puramente religioso. A fé em alguma coisa. A fé em alguma coisa que não é o Senhor é religiosidade, é uma fé morta, é uma fé em obras. Mas as pessoas podem receber algo mediante essa fé? Pode até receber. E tem gente que recebe sem ter fé. Tem muita gente que recebe algo sem ter fé. Então muitas religiões hoje, elas são baseadas nesse conceito de fé. Essa não é a fé que se torna uma armadura em nós. Esta é uma fé que se torna uma prisão, onde nós somos colocados dentro de um conceito medíocre de evangelho, de religião. Isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Você vê quantas religiões vivem esse conceito religioso de fé. Fé em imagem, fé em santo, fé em pastor, fé em igreja. Irmãos, pare com isso, fé em culto. Nossa fé está intimamente e de maneira restrita relacionada com a pessoa e obra de Cristo Jesus. Se você não estiver unido a isso, então você sempre, mas sempre vai ser derrotado. Porque, irmãos, nosso grande problema não é quando vem uma doença. Nossos grandes inimigos malignos não é só quando a gente perde o emprego, não é só quando a gente está passando um problema. Todos os dias nós estamos numa grande batalha, envolvidos em grandes ataques, que envolve você diretamente, por dentro, por fora, envolve você indiretamente, filhos, cônjuge e tantas outras pessoas. Nós estamos envolvidos em uma batalha, e o cristão que fecha os seus olhos para isto, irmãos, como é difícil, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil para mim, e também não é fácil para você, mas esta é a palavra que a gente tem que crer. Eu tenho que crer nesta palavra, você tem que crer nesta palavra, porque se nós não cremos nessa palavra, então já estamos derrotados, vamos fracassar, porque viver a vida cristã de maneira real, só quando acontece um grande problema, não é vida cristã. Deus não se relaciona assim conosco. Vamos avançar, irmãos, vamos avançar. Deixe-me colocar um texto só para a gente colocar um degrau aqui nessa palavra. Aproveitar que nós estamos em Hebreus, vamos aqui em 1 João capítulo 5.
1 João capítulo 5. Apenas coloquei esse texto como um degrau para a gente avançar um pouco. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Veja, todo aquele que é nascido de Deus, isto é, todo aquele que nasceu de novo, foi regenerado, vence o mundo. Qual é a garantia da nossa vitória, irmãos? E essa vitória que venceu o mundo é a nossa fé. Então quem foi que venceu o mundo? Quem venceu a carne? Quem venceu o diabo? Porque nós podemos achar que é a nossa fé, mas foi a vitória que venceu o mundo. E quem foi que venceu o mundo? O Senhor Jesus. Então Ele é a nossa fé. Está vendo, irmãos? Então a nossa fé não é a capacidade mental que nós temos de crer. A nossa fé está baseada no relacionamento que temos com o Senhor. Porque vai ter o dia mau. Lembra que bem no início, uma das palavras que nós tivemos aqui, irmãos, foi sobre o dia mau. Tem um dia mau para você, vai ter um dia mau para mim. Ele acontece às vezes toda semana. E tem situação que ele acontece todos os dias. Às vezes ele perdura por uma semana, às vezes por um mês. Mas nós temos que continuar firmes, irmãos. Mesmo sendo tão frágeis e vulneráveis, nós temos que continuar crendo. E nós não vamos vencer isso, irmãos, na nossa força, porque todas as vezes que você usa a sua força, você está usando a sua carne. E nossa carne, irmãos, só traz prejuízo para nós. Então o que você tem que fazer? É se humilhar, é resistir a Satanás, é ver onde você errou, onde é que você falou o que não devia falar, onde é que você fez o que não devia ter feito, perdoar. Tudo isso você tem que permitir que o Espírito trabalhe na sua vida e através dela. Porque as nossas armas são armas poderosas em Deus. São armas que Satanás não consegue vencer. Então nós temos que entender isso. Essa arma é muito importante, a nossa fé. Agora, deixe-me colocar mais um item dessa grande armadura espiritual, que eu li aqui hoje. O capacete da nossa salvação. Muito importante isso aqui, irmãos. Capacete da nossa salvação. Vamos para mais este item. O capacete, todos nós sabemos que o capacete é colocado na cabeça. Mas como eu disse, cada um desses itens aponta para uma questão mais profunda em si. Sempre vai apontar para algo mais profundo. Então, qual o objetivo desse capacete? Proteger a cabeça. Mas Paulo não está tendo em vista a nossa cabeça, porque ele não está falando de coisas naturais, ele está falando de coisas espirituais. Então, percebe-se que aqui ele está falando de algo vital para a nossa vida. Ele está falando da nossa mente. Importante você saber isso. Paulo está falando da nossa mente. A mente, irmãos, é o dom mais elevado que existe no homem natural. A faculdade mais profunda do homem é o seu espírito, e o dom mais elevado é a sua mente. Guarde isso, escreva em algum lugar para você nunca esquecer. A faculdade mais profunda do nosso ser é o nosso espírito, e o dom mais elevado no nosso homem natural, a nossa mente. Preste atenção nisso, porque é muito importante, porque toda atividade, a força suprema de Satanás é contra a nossa mente. Eu vou repetir. A atividade mais terrível, a atividade suprema de Satanás é contra a nossa mente. O primeiro pecado cometido pelo homem ocorreu na esfera da mente. Vocês vão ver isso à luz da palavra de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, deixe-me mostrar isso para vocês. Gênesis capítulo 3, versículos 5 a 7. Veja onde foi que começou essa batalha, na nossa mente. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, irmãos. Que necessidade, irmãos, que necessidade que a igreja do Senhor Jesus nesse tempo tem de ouvir sobre esse assunto da mente. Gênesis 3, 5 a 7, preste bastante atenção, está assim: então
A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, observe essa frase, se vos abrirão os olhos. Sabe a palavra olhos aí? É um termo genérico no hebraico. Acontece aí aproximadamente 816 vezes na Bíblia. Então não tem como você estudar esse termo. Não tem como, irmãos. Se vos abrirão os olhos. Então o termo aqui é genérico, porque faz referência especialmente a duas coisas. Então preste atenção no raciocínio. O termo olhos aqui é um termo genérico, acontece 816 vezes no hebraico, no Antigo Testamento, e faz referência a duas coisas: aos olhos físicos e ao intelecto humano. Agora eu pergunto para vocês, o homem criado por Deus, ele já nasceu cego? Claro que não. Ele nasceu vendo. Então, qual os olhos, ou que parte dos olhos foi aberto? Do entendimento. E como é que eu sei disso? Você também pode saber. Simples, está diante dos seus olhos aí. A primeira coisa que nós sabemos, irmãos, podemos colocar aqui, é que na verdade os nossos olhos, como órgão físico, não é ele que enxerga. Quem enxerga é o nosso cérebro. E uma das faculdades mais incríveis do nosso corpo humano é os nossos olhos. Assim como o coração e o cérebro e os olhos estão aqui, ele consiste da mais alta tecnologia que já existiu. E existe, existirá, porque ninguém nunca vai conseguir criar uma máquina mais extraordinária do que os olhos humanos. Mas por favor, deixe-me mostrar para você que a resposta está aqui diante dos seus olhos. Se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores. Está vendo aqui a palavra conhecedores, é outra palavra importante. O termo no hebraico aqui sugere conhecimento em todas as áreas. É yada, conhecimento em todas as áreas. Então vocês terão a mente aberta para conhecer todas as coisas, inclusive o bem e o mal, porque eles não conheciam o mal, só conheciam o bem. Preste atenção. E diz assim: e sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher. Novamente, irmãos, pegue a palavra aí, vendo. Essas palavras precisam ser capturadas. Vendo a mulher. Então você viu aqui, abrirão os olhos, sereis conhecedores, vendo a mulher. Olha a ênfase nessa faculdade, vendo a mulher. Está vendo essa palavra vendo aqui? Já é diferente de se vos abrirão os olhos. Vendo aqui, o termo no hebraico significa examinar, inspecionar cuidadosamente. Significa, irmãos, que quando a palavra diz aqui vendo, significa que Eva foi lá no fruto, ela examinou detalhadamente. Então quando ela examinou detalhadamente, o que foi aguçado nela? Novamente suas faculdades mentais. Irmãos, a mente é uma das faculdades da alma. Mente, vontade e emoções, ou emoção, são as faculdades da alma. Então aqui, irmãos, começa essas faculdades a entrar num grande e terrível processo de agitação. Aí diz assim, vendo a mulher, então agora ela começou a examinar, inspecionar, tocar detalhadamente, que a árvore era boa. Está vendo essa palavra boa aqui? Também é outra palavra importante para ser traduzido. Quando ele diz assim, que a árvore era boa, a palavra boa aqui no texto hebraico significa algo que produziu satisfação, encantamento. Ela ficou encantada, que significa que as suas emoções já estavam agitadas, porque sua mente foi tocada. Mente é uma faculdade da alma. Estão vendo, irmãos? Vontade é uma faculdade da alma, emoção é uma faculdade da alma. Aqui agora sua emoção está agitada. Olha o que diz: a árvore era agradável, produzia satisfação para comer. E agora diz agradável. Está vendo essa palavra aqui, agradável? Significa cobiçar, procurar, ter prazer em algo. Veja que alguma coisa espiritual
já estava acontecendo dentro de Eva, nesse curto espaço de tempo que ela estava ali com aquela serpente. Que textos impressionantes que nos mostram, irmãos, a natureza da queda, talvez de uma forma que você nunca viu, com detalhes. Olha aqui, irmãos, agradável, isto é, cobiçar, ter prazer, deliciar-se em, e árvore desejável, outra palavra que você não pode deixar passar, desejável. Essa palavra pode ser traduzida por dois termos, porque já são termos, esses últimos termos são termos que ocorrem com pouca frequência no Antigo Testamento, então são fáceis de serem estudados, porque quando você pega esta palavra aqui, agradável, ocorre apenas 20 vezes, então como disse, significa desejar, cobiçar, ter prazer em, aí diz a outra, desejável para dar conhecimento, também ocorre 20 vezes no Antigo Testamento, fala de anseio do coração, anseio, isto é, o anseio do coração de Eva, foi que ela tivesse entendimento, isto é, uma inteligência, ela já era inteligente, irmãos, só que a inteligência dela estava guardada em Deus, no bem, agora ela tinha inteligência também para o mal, e aonde que isso aconteceu? Na mente dela, estão vendo? Empilha todas essas coisas aí que você vai entender que a grande batalha que aconteceu entre Eva e aquela serpente aconteceu na sua mente. Percebe isso, irmãos? Aí diz, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. Veja a ênfase em abrir os olhos, a ênfase na mente. Aonde que aconteceu essa batalha? Na mente. Aonde que acontecem as batalhas? Na nossa mente. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Todos os dias, você vê, irmãos, como nós somos bombardeados o dia todo. Pessoas que são escravas de filme, não pode ter notícia que está saindo um filme, já vai comprar um ingresso no cinema. Como é que a pessoa consegue viciar nisso, irmãos? A maioria desses filmes, 99,9% desses filmes, são patrocinados por empresas anticristãs, por ateus, por atores da mais baixa promiscuidade. Essas pessoas têm se tornado os ídolos dos nossos filhos, e a gente fica vendo isso sem discernimento. Nós não filtramos, nossos filhos não filtram, a mente vai se entulhando de lixo, irmãos. Isso é terrível. E aí a pessoa ouve, a pessoa vê. Quando a gente for estudar com os pais aqui, eu vou compartilhar com vocês quantas imagens, quantas mensagens seus filhos veem durante o dia, mensagem de promiscuidades e de violência, e você talvez nunca refletiu sobre isso, e não se preocupar com a mente do filho. E alguns pais preferem deixar os filhos na televisão, ou com o computador ligado o dia todo, com alguma ferramenta eletrônica, do que manter eles sob os seus cuidados. Que tragédia, irmãos, que tragédia. Olha, irmãos, nós vivemos um mundo que mudou tudo, os valores foram mudados. Hoje, se o pai der uma palmada para o filho, ele vai ter que responder lá na vara da infância e da adolescência. Pois na minha época, irmãos, a vara da infância e da adolescência é uma vara de goiaba desse tamanho, e servia para educar e para moldar caráter. Hoje não, e os pais não percebem o que eles estão fazendo com seus filhos. Os nossos pais no passado, irmãos, com toda a dureza deles, eles nos ensinaram princípios, e até mesmo os que não eram cristãos, ensinavam princípios aos seus filhos. Nós vivemos uma geração onde não se existe mais princípio nenhum. Então nós temos que tomar cuidado com esse assunto da mente, porque salvação é uma questão de mente, irmãos. A gente pensa que salvação é questão de corpo, o corpo é a consequência da mente. Havia uma filosofia grega que dizia assim, mente sã, corpo são, embora eles pensavam não em termos de salvação, mas em termos de saúde. Era a filosofia grega, dos atletas. Mas irmãos, isso é verdade com relação à salvação. Em primeiro lugar, a salvação é algo que aconteceu na mente, e depois em toda a nossa esfera de vida, porque nossa carne não converte. Se você disser que você tem uma carne convertida, você está enganado e se enganando.
Carne não converte. Carne tem que ser tratada debaixo da cruz. Carne tem que ser tratada pelas providências e pela disciplina de Deus. Deus nos disciplina, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, para que sejamos participantes da sua santidade, porque a nossa carne não converte. Então Deus nos mantém em rédea curta. Irmãos, talvez isso seja difícil para mim e para você entender, mas nós temos que agradecer a Deus pelas disciplinas pelas quais nós passamos. Nós temos que beijar essas mãos que nos disciplinam, irmãos. Porque Deus, Ele faz isso para que participemos da sua santidade. Porque se Deus nos criasse à solta, lembra de Adonias, filho de Davi? A Bíblia diz assim que Davi nunca chamou a atenção de Adonias. Se tornou um menino mimado e depois foi morto. Diz que Davi não desagradava Adonias em nada. Queria dar o reino para ele. Menino mimado. Muitos pais estão com seus Adonias aí dentro, criando filhos mimados. Não preocupe com a mente do seu filho, preocupe com a sua, porque salvação é coisa de mente. Estou usando esse parênteses por causa da introdução que falei sobre a questão dos pais. E nós não estamos cuidando disso, irmãos. Nossa mente, salvação, repito mais uma vez, é uma questão de mente. Deixe-me colocar alguns textos para vocês. Vem comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver esse assunto, porque as grandes e terríveis batalhas ocorrem na nossa mente. Salvação, em primeiro lugar, é algo que ocorre na nossa mente. Olha o versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 10. Podemos ler, capítulo 10, versículos 3 a 5. Vamos ler do versículo 3 ao 5, de 2 Coríntios 10. Visto que mesmo andando na carne, isto é, a carne aqui não é de carnalidade, carne aqui é de vida natural. Mesmo andando em nossa vida natural, nós não militamos segundo a vida natural. É assim que está correta a leitura do texto. Não é mesmo andando em carnalidade, nós não andamos em carnalidade, nós somos suscetíveis à carnalidade. Então o texto aqui não está falando de carnalidade, carne aqui fala de vida natural. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Agora vamos aos textos, ou aos termos. Sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. A palavra fortaleza aqui, ela traz a ideia de um castelo, ou de qualquer coisa que alguém coloque ali a sua confiança. Então vamos por parte, nós não podemos ler isso tão rapidamente. Então nossas armas são poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se torna um castelo na nossa vida. Tudo aquilo no qual nós colocamos a nossa confiança, seja lá o que for. Seja lá o que for. Preste atenção, irmãos, porque nós podemos colocar em muitas coisas a nossa confiança. Podemos colocar em muitas coisas que não é Cristo a nossa confiança. E sabe o que diz? Isso aqui faz parte da guerra espiritual. Porque se vocês observarem esses textos, vocês verão, irmãos, que o grande objetivo de Paulo nesses textos é mostrar a batalha que ocorre na nossa mente, que é travada aqui dentro, na nossa vontade. Quando eu falo aqui de mente, falo da alma. Você sabe que a salvação, ela abrange 3 tempos da nossa vida. No passado, nosso espírito foi salvo. No presente, nossa alma está sendo salva num processo onde o Espírito Santo, pelo trabalho da palavra, pelo trabalho da cruz, está convertendo, ou ganhando, ou salvando a nossa alma. E no futuro, o nosso corpo será revestido num corpo de glória, e nós chegaremos no último estágio dessa salvação, que será a glorificação final. Então, passado, presente, futuro. Passado, espírito, presente, alma, futuro, nosso corpo. Então agora, essa salvação está operando aqui na nossa mente, porque foi aqui que começou a queda. Foi no nosso entendimento que aconteceu a queda. A queda não aconteceu no nosso corpo. O corpo recebeu as consequências daquilo que a mente foi profundamente danificada. O pecado aconteceu primeiramente na nossa mente.
satisfação, desejo, cobiça, tudo mais. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aconteceu tudo aqui dentro, irmãos. E a gente acha que salvação é coisa de corpo. A pessoa fala, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu sou salvo. Salvação não é isso. Mais uma vez, é o critério que nós usamos para julgar a nossa espiritualidade. Religiosidade. Religiosidade não é critério para nós julgarmos nossa espiritualidade. Então muitas pessoas se preocupam muito no que deve e o que não deve fazer. Salvação é muito mais do que você deve se preocupar com o que se deve ou o que não se deve fazer. Salvação primeiro é uma questão de mente. Mente transformada, mente renovada. Ok? Então veja aqui, irmãos. Aí ele diz assim, destruir fortalezas. Aí diz mais, anulando o sofisma. A palavra sofisma aqui é todo tipo de raciocínio. Veja que a coisa é na mente mesmo. Sofisma. Sofisma também pode ser traduzido como uma mentira que se passa por verdade. É um engano que é disfarçado de verdade. Uma verdade enganosa. Tem verdade enganosa, irmãos? Então se é enganosa não é verdade. Mas é o tipo de engano sutil, de sutilezas, que nos distrai. Isso acontece? Mente. Aí ele diz, mais ainda, e toda altivez, a palavra altivez aqui, a tradução significa toda barreira, toda estrutura que se levanta contra, veja, conhecimento de Cristo. Então, onde Paulo está dizendo que essa guerra é travada? Na nossa mente, no nosso conhecimento de Cristo. Conhecimento é uma questão de mente, irmãos, não é questão de corpo. O corpo só recebe a sensação do conhecimento. O corpo só desfruta a satisfação do conhecimento de Cristo. Então, quando essa batalha, quando essas fortalezas, sofismas, altivez, quando tudo isso acontece aqui, se levanta na nossa mente, é com o propósito de impedir que esta mente experimente Cristo pelo conhecimento. Não conhecimento intelectual, mas um conhecimento real, conhecimento experimental. A palavra conhecimento aqui vem de um vocábulo grego chamado epignose, alto, conhecimento elevado. Conhecimento elevado desta pessoa, mas esse conhecimento tem a ver com a experiência e não com algo intelectual. Por isso, irmãos, por isso que nós temos que voltar lá em Gênesis. Veja que foi a busca pelo conhecimento que levou à queda. Da mesma forma, assim como o pecado começou pela mente, pela busca do conhecimento, mais uma vez, Satanás ele vai guerrear contra a nossa mente, para que nós não tenhamos o verdadeiro conhecimento de Cristo. Deixe-me colocar mais um texto aqui, aproveitando que nós estamos em 2 Coríntios, vem comigo aqui no capítulo 4, volta aí, do capítulo 10 ao capítulo 4 e o versículo 4. Eu não vou poder entrar no contexto desse texto, porque levaria muito tempo. Eu vou tentar extrair algo dele, sem ficarmos analisando muito a questão contextual aqui. Ele diz assim, porque você vai ver que ele já começa o versículo 4, dentro do assunto, nos quais. Então a gente às vezes pode não perceber do que ele está falando. Diz, nos quais o Deus deste século, cegou a mente, a palavra que é nous, mente, pensamentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, percebe que uma grande, terrível façanha de Satanás é cegar o entendimento das pessoas, cegar a mente delas. Então você vê as pessoas dizendo, não creio em Deus. Ou você vê as pessoas dizendo, não quero Deus. Você vê as pessoas rejeitando Cristo. Ou mesmo pessoas que dizem crer em Deus, mas têm uma vida espiritualmente fraca, débil, não aprofunda. Porque você vai ver que a conclusão deste assunto, que começa lá no capítulo 3 e termina aqui no versículo 7 e 8, ele vai falar do tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. E você sabe que o grande tesouro em vasos de barro, segundo a estrutura contextual aqui, é o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito, qual que é ele nesse contexto aqui? É formar Cristo em nós.
Quando ele diz que de glória em glória nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, que é o versículo 18 do capítulo 3. E este é o ministério, ele diz assim, olha como é que inicia o capítulo 4. Tendo, pois, este ministério. Qual é o ministério que nós temos? O ministério do Espírito, irmãos. Mas como que o Espírito está fazendo? Ele está trabalhando, formando Cristo em nós. Mas como que Satanás está se opondo a Cristo ser formado em nós? Cegando o nosso entendimento. Por um lado, o Espírito está formando Cristo. Por outro lado, Satanás está cegando o entendimento. A mente das pessoas está em trevas. Deixe-me colocar 2 textos aqui, irmãos, só para mostrar a seriedade disso. Um deles está aqui em Efésios, por favor. Efésios 4. Já estou terminando. Eu vou colocar esses 2 textos. Se o senhor permitir, a gente conclui na semana que vem. Efésios capítulo 4, versículo 23. Ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Na minha Bíblia está mente. No espírito da vossa mente. Vos renoveis. Vamos ler o 22. E que quanto ao trato passado, a vida passada, despojeis do velho homem. Esse velho homem é o velho homem do pecado. Esse velho homem que é o velho homem adâmico. Sempre que faz referência a esse velho homem, é o homem do pecado, é Adão. É aquela vida velha que nós tínhamos. Aí ele está falando aqui desse velho homem que está corrompido segundo os desejos enganosos. Quando foi que esses desejos enganosos entrou no homem? Por qual via que ele entrou? Esses desejos enganosos entrou no gênero humano lá no Éden, e a via foi a mente. Foi pela mente que os desejos enganosos, lembra lá? As palavras que nós lemos, esses desejos entraram ali. Aí sabe o que Paulo está dizendo? Vocês precisam despojar. Sabe o que é isso, irmãos? É tirar a roupa velha. É tirar o que é velho, desse velho homem. Ele diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem criado. Essa palavra criada aqui não está em conformidade com o texto original. No texto original está assim: e vos revistais do novo homem da nova criação. Porque o novo homem da nova criação é Cristo Jesus. Amém? Agora vamos concluir aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que nós podemos ter a mente de Cristo? Despojando do velho homem, nos revestindo do novo. Irmãos, esse assunto é tão delicado e sério, e requer uma resposta prática. Como que a gente vai despojar do velho homem, irmãos, se nós não amamos a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você parou para estudar essa Bíblia de maneira cristã e espiritual, não para ter conhecimento dela, mas para ter relacionamento com Deus? Como que você tem desfrutado de uma vida de oração? Não orar por necessidade, mas orar por causa da sua comunhão com Deus. Porque infelizmente, irmãos, a gente só ora porque temos necessidade. Nós não oramos porque Deus é Deus e nós somos totalmente dependentes da sua amizade. Nós somos totalmente dependentes da sua vida. Nós somos totalmente dependentes de um relacionamento com Ele. Oramos porque precisamos resolver os nossos problemas. Não oramos para conhecer mais o coração de Deus. Veja, quanto tempo você gasta com as coisas triviais deste mundo? Será que você consegue gastar a metade disso com as coisas espirituais? Será que você concentra seu coração na vida eterna? Irmãos, como é que a gente pode falar de ter a mente de Cristo? Como? Se a nossa mente ainda está secularizada, mundanizada. Como, irmãos? Se nós não nos despojamos do velho homem ainda, temos que despojar. Porque quando você entender isso, meu irmão, você pode ter muitos percalços na sua vida, mas nenhum percalço vai te destruir. Você pode ser muitas vezes afligido por Satanás, mas nenhuma aflição vai te destruir. Veja o que Paulo diz, irmãos, quando ele está falando lá sobre o tesouro em vaso de barro, lá no capítulo 4, você pode ser abatido, porém nunca destruído. Você pode passar por qualquer experiência que for, mas Satanás não vai ter poder. Sabe por que ele não vai ter poder? Porque a salvação é coisa de mente. Você está protegido. Essa salvação é verdade. Essa salvação é real e ela é eterna.
Ela não é um presente que Deus te deu para um fim de semana. O que Deus deu para você é um dom eterno. Isso chama-se salvação. Aí você diz, irmão, então você crê que uma vez salvo, salvo para sempre? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo uma coisa, que a salvação é eterna. Digo mais, ninguém nasce pecador eleito. Como já tenho dito várias vezes aqui, nascemos pecadores condenados, nascemos destinados e condenados ao inferno, mas Deus nos salvou em Cristo Jesus eternamente. Ah, mas eu conheço pessoas que foi salvo e hoje foi no mundo. Pô, você pode conhecer quem você quiser, mas eu vou te falar uma coisa, se ele nasceu de novo, então é diferente. Convertido religiosamente, convertido psicologicamente, até o diabo consegue. Agora, nascer de novo, só através da água e do Espírito. Então, não confunda conversão psicológica com novo nascimento. Novo nascimento é algo real, é encontro com Deus. Ora, tem gente que converte a igreja, tem gente que converte a religião. Converter a igreja, converter a religião não é novo nascimento, irmãos. Novo nascimento é algo mais sério, novo nascimento é algo vivo, novo nascimento é algo real. Amém? Se o Senhor permitir, na quinta-feira que vem nós vamos concluir esse assunto sobre o capacete da salvação. Vamos orar. Amado Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos aqui, Senhor, entregar esse tempo da Tua palavra aos Teus pés, pedir que a Tua infinita misericórdia, Teu bendito amor, esteja sobre todos nós, sobre o Teu povo, que nessa noite veio a este lugar, para ser alimentado deste maná. Ó Deus, que esse maná venha cair, inundar o nosso coração, vem nos alimenta, vem nos enche da Tua palavra, para que nós tenhamos vida, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Quem se alimenta dela, por Ti viverá. Senhor, nós queremos esse pão nessa noite, porque todos nós temos necessidades extremas, profundas em nossa vida. Senhor, nós vivemos uma batalha que não para, uma batalha incessante. Este inimigo, ele tenta em todos os lugares, em todos os momentos. Senhor, mas dá-nos um coração cheio do Teu Filho Jesus, dá-nos uma mente, Senhor, lava a nossa mente pela Tua palavra nessa noite, enche-nos do Teu Espírito Santo nessa noite, aviva o nosso coração pelo poder da Tua palavra, nós Te rogamos, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor.